E olha só, gente, o autor de uma proposta de emenda à Constituição que ataca os militares, o deputado federal Carlos Zaratini, subiu o tom contra as Forças Armadas. Ao ser interpelado sobre a proposta de tornar mais difícil a relação do governo com os militares, Zaratini disse que não acha que o tema tem de ser evitado por causa de uma suposta necessidade de aproximação. Deixa eu resumir essa história aqui para vocês. Coloca o nosso time na tela, Edu Novak, porque o deputado Carlos Zaratini deu uma entrevista em que diz que as Forças Armadas precisam estar distantes da política. E ele se refere claramente a essa politização das Forças Armadas. Como é que você vê isso, Alexandre? Tem que estar longe, claro, sem dúvida, não é a função constitucional. Não existe essa coisa, por exemplo, de poder moderador, uma bobagem. Inclusive, até o próprio STF, foi o Fux na época, chegou a falar muito claramente, ele foi acionado e falou sobre isso. Isso realmente, e claro que tomou um tamanho muito maior no governo passado, essa relação entre Forças Armadas e governo, mas está claro, está óbvio que não é o caminho ideal. Um membro das Forças Armadas, a gente estava falando do Mourão agora há pouco tempo, um general, ele se aposenta, quer entrar na política, problema nenhum. Jair Bolsonaro, capitão reformado do Exército, está tudo certo. Mas enquanto você está na ativa, como foi, por exemplo, o Pazuello, ele era um general da ativa e dentro do governo, aquela quantidade enorme de militares ocupando cargos, isso não é bom, o militar não tem preparação para isso, fica sempre aquela ameaça porque as Forças Armadas, ainda bem, elas têm um espírito de corpo muito forte, então o político ele está na janela para ser criticado, aí você vai criticar um político que é também militar, aí todo mundo das Forças Armadas já compra a briga, já vira uma coisa de clube, estão atingindo as Forças Armadas. Então, assim, isso não é bom para o Brasil e realmente, claro, a gente prefere que as próprias Forças Armadas puxem a marcha ré, que não precise que outras áreas que já tenham um contencioso com as Forças Armadas, elas falem disso. Eu não gostaria de ver gente de esquerda, esse pessoal do PT se metendo nisso, mas eu preferia que as Forças Armadas, por livre e espontânea vontade, dando o exemplo, puxassem a ré e saíssem de fininho. Serrão, o que o deputado diz é o seguinte: nós não queremos mais militares fazendo avaliações políticas, publicando tweets, essa coisa toda. Nós queremos o afastamento deles da vida política. Se a gente for analisar friamente, essa seria a melhor posição para o Brasil. O Brasil precisa definir claramente o que ele quer e espera das suas Forças Armadas. A gente precisava de um projeto estratégico de nação que deixasse isso muito bem claro. Uma coisa eu tenho absoluta também certeza: militar não tem que se envolver na política. 1964, nunca mais naquele modelo. Aquilo teve o seu papel naquele momento, mas hoje, de lá para cá, desde que deixaram o poder pela porta da garagem do Palácio do Planalto em 1985, isso deixou claro que militares não têm que ter esse tipo de função. Então essa é uma discussão importante. Agora, o militar também não pode ser enxovalhado pela esquerda, como eles fazem toda hora. Isso também é estúpido. A gente tem que ter a Força Armada para ela garantir, cumprir o seu papel constitucional. É muito bem-vinda, sim, uma discussão séria sobre o artigo 142 da Constituição. Não cabe ali, essa história de intervenção militar não dá para fazer no Brasil. Não dá para chamar de outro nome que não seja golpe militar. Então, é golpe militar ou não é golpe militar? Então, o artigo 142 não funciona. Ele tem um problema ali, que estão querendo mexer na redação dele, que é tirar aquela parte que diz que os militares podem ser convocados por quaisquer um dos poderes para intervir. Esse é um ponto que pode pegar e que resolve todo o problema só mexer nisso aí. Agora, ponto. A questão é, vamos dar detalhe importante. Quem é o comandante das Forças Armadas? É o Poder Executivo, é o Presidente da República. Isso também tem que ser, o Presidente da República tem que ser o comandante em chefe das Forças Armadas numa situação normal, sem ser numa guerra? Não.
Não deveria. Isso aí é um outro erro da Constituição de 88. Então, é preciso rever esse papel. Agora, tudo isso tem que ser debatido. Não tem dono da verdade sobre essa questão. O que não pode é haver uma avacalhação do papel dos militares. Muito bem. Ô Piperno, mas do ponto de vista político, você acha viável essa proposta do deputado? Ô Paulo, esse assunto não pode mais ser tabu aqui no Brasil. É claro que isso tem que ser muito bem debatido, isso tem que ser bastante discutido pela sociedade e pelos políticos. Agora, o Exército Brasileiro nem é o vale-acolto de torturadores, como disse lá em 1968, o então deputado Márcio Moreira Alves, o que acabou, inclusive, gerando toda uma reação pesada, né, das Forças Armadas, que acabou desembocando no AI-5. Mas é preciso também que a gente discuta com todas as letras o seguinte: é muito cinismo a gente achar que as Forças Armadas também são as guardiãs da democracia do Brasil. As Forças Armadas, historicamente, muito pelo contrário, elas estão semeando, assim, um rastro de golpes, mas desde que começou a República. Como é que começou a República no Brasil? Ela começa com um golpe de Estado. Aí teve o golpe dentro do golpe que acabou, então, proporcionando a Floriano Peixoto chegar ao governo, depois da impossibilidade aí do Marechal Deodoro. E assim foi em 22, assim foi, por exemplo, no COIN, lá com Getúlio Vargas, em 35, assim foi a queda do Getúlio depois em 45. O 37 antes do Estado Novo foi um golpe. O 37, exatamente. Foi também, uma tentativa de derrubar Juscelino Kubitschek, ou não permitir que ele tomasse posse, também com o Jango, 64. O Marechal, o General Frota... Você pode falar também da República do Galeão, que então, um monte. Então, como é que nós vamos achar ingenuamente que as Forças Armadas são as fiadoras da democracia do Brasil? Não são. Então, isso tem que ser discutido também. É claro que eu não estou chamando todo militar de golpista, longe disso. O que eu estou dizendo é que no DNA das Forças Armadas do Brasil, infelizmente, há esse vírus do golpe. E essa mesma coisa de poder moderador. Não tem poder moderador no Brasil. Isso é uma figura da Constituição do Império, no qual o poder moderador era exercido pelo imperador. Não tem poder moderador de Forças Armadas e não tem poder moderador de Supremo Tribunal Federal também não. O artigo 142 deveria ser alterado da Constituição. Porque ele dá uma interpretação dúbia, né, dessa história. Tem que ter um debate para alterar. Esse artigo hoje ele não contribui em nada, ele não resolve o problema brasileiro. E gerou, no final do governo Bolsonaro, essa impressão de que, o Bolsonaro não ganhou a eleição, então vamos para as portas dos quartéis cobrar dos militares que eles façam uma intervenção. Foi isso que aconteceu. Mas, ô Serrão... Foi isso que aconteceu. Só que isso aí, o nome disso, se houvesse uma intervenção militar impedindo a posse do Lula, tecnicamente, isso seria golpe de Estado. Ponto. Então, perdão, não tem outro papo. Mas é porque essa história do artigo 142, alguém saca lá do fundo do baú alguma entrevista do Ives Gandra e pronto. Né? Esse é o aval, né, que faltava e tal. Mas vamos lá, assim, o Constituinte de 88... Mas a redação é do Fernando Henrique Cardoso. Sim, então, porque eles, naquele momento, eles queriam fazer um joguinho ali com o militar. Aí fizeram um texto que dá margem a pode e não pode. E o pode e não pode, pode uma hora, mas não pode outra. O próprio coautor, no caso, Fernando Henrique, já falou 1000 vezes, mais 1 milhão de vezes. Não é isso, quer dizer... Então, mas o PT vai ter força política para fazer essa alteração no Congresso Nacional, Ale? Não, ele tem que ter debate. Não, acho que não. Mas eu queria só pegar um gancho no que o Piperno falou, que ele falou assim, nem todo é golpista e tal. Acho que a gente passou por uma situação muito curiosa agora do comando do Exército, quando o general Arruda entra, fica 22 dias, é trocado e entra o general Tomás. Você vê ali duas visões muito diferentes da maneira como um general deve se portar em relação ao país, ao poder, à política e os seus próprios comandados. O general Arruda falou coisas que passaram aí de várias linhas, cruzaram várias linhas, ficou só 22 dias no cargo e depois entrou o general Tomás, que vale o crédito, deu declarações muito corretas, deu o exemplo, botou o tom correto onde deveria ser colocado e marcou ali uma diferença muito grande entre ele e seu antecessor.